Sabe, uma dúvida que sempre aparece na medicina é sobre o potencial de grana nas especialidades clínicas, né? Aquelas que são mais de consultório, de conversa, sem grandes procedimentos, tipo neurologia, psiquiatria, endocrinologia. A pergunta é: dá para ganhar bem de verdade seguindo por esse caminho? Então a grande questão é essa. Um médico que não opera, que não faz um exame super complexo, consegue ter um sucesso financeiro de ponta? E a resposta para ir direto ao ponto é sim. É totalmente possível. A gente conhece vários exemplos de clínicos com uma vida financeira excelente. Mas, e sempre tem um mas, sejamos sinceros, não é nem de longe o caminho mais fácil. E para a gente entender como essa mágica acontece, vamos seguir esse roteiro aqui. Primeiro, o dilema do clínico. Depois, vamos mergulhar nas armadilhas da remuneração. Na sequência, a gente fala da estratégia da reputação, da ideia de ver a clínica como um portfólio e, por fim, a gente chega na recompensa da excelência. Vamos começar então com a primeira parte, o dilema do clínico. É aqui que a gente vai entender qual é o desafio central que todo especialista que vive de consultório encara e, claro, como dá para passar por cima dele. E o mais interessante aqui, quando a gente olha com atenção para os médicos clínicos que realmente se deram bem, que se destacaram, a gente percebe que não é sorte. Existe um padrão muito claro, sabe? Uma estratégia que se repete. E é justamente essa estratégia que a gente vai desvendar aqui. Bom, agora a gente entra num ponto super importante: as armadilhas da remuneração. Por que será que o caminho que a maioria segue acaba levando para uma renda, digamos, não tão legal? O problema todo começa com duas grandes ciladas financeiras, principalmente para quem está no início da carreira: o Sistema Público de Saúde, o SUS, e os famosos planos de saúde, os convênios. Eles são a porta de entrada para muita gente, mas também são conhecidos por não valorizarem tanto assim o trabalho médico. E olha, essa tela aqui mostra o tamanho do buraco. Um convênio paga, na média, uns 110, R$ 120 por uma consulta. Já no particular, esse valor salta para R$ 700, R$ 800. Mas o ponto que realmente importa é o que sobra no bolso, o lucro líquido. Porque depois que a gente tira imposto, aluguel da sala, secretária, cafezinho, todos os custos, o que sobra de verdade de uma consulta de convênio é isso aí, uns R$ 40. 40! Fica bem difícil construir um patrimônio relevante ganhando R$ 40 para o paciente. E aí a gente chega na conclusão lógica, mas que muita gente ignora: aquela estratégia de vou atender um monte de gente para compensar, é a maior furada. Ela não leva riqueza, ela leva direto para o esgotamento, para o burnout. Certo. Então, se esse é o problema, qual é a solução? Vamos para a terceira parte, que é o coração de tudo, a estratégia da reputação. Esse é, sem dúvida, o ativo mais valioso que um médico clínico pode ter. A estratégia, pensando no longo prazo, se apoia em 3 pilares. Primeiro, com o tempo se afastar do SUS. Segundo, sair dos planos de saúde. E terceiro, focar em pacientes que podem e querem pagar por um serviço de altíssima qualidade. Mas calma, isso é um objetivo a ser construído, não é algo para fazer no primeiro dia de carreira, né? Mas o que diabos significa construir reputação na prática? Bom, é simples. É oferecer uma experiência para o paciente que seja tão, mas tão boa que ele mesmo vira sua principal propaganda. É o bom e velho boca a boca, só que elevado à enésima potência. E como a gente faz isso? Com atitudes que mostram que o profissional se importa. Por exemplo, ter tempo, nunca apressar consulta, explicar a doença, sabe? Desenhar se precisar, mandar um relatório caprichado para o colega que indicou o paciente e até oferecer um contato pessoal, um WhatsApp, para tirar dúvidas. Isso cria um valor percebido gigantesco. É claro que para fazer tudo isso com maestria, o conhecimento tem que estar na ponta da língua. A base tem que ser muito sólida desde a faculdade. Se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medicob.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil, com provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas, resumos práticos, aulas completas e flashcards prontos para revisar onde quiser. Uma base sólida é o começo de tudo. Isso nos leva direto para a quarta parte da nossa análise, sua clínica como portfólio. Essa aqui é uma mudança de mentalidade fundamental. O foco no começo não pode ser o lucro imediato, e sim a construção de valor para o futuro. E a mentalidade certa está resumida nessa frase que foi dita pela esposa do autor do material que baseou essa análise, que é endocrinologista.
Ela dizia: eu não consigo prestar um atendimento ruim para os meus pacientes, simples assim, mesmo que isso significasse ganhar menos dinheiro no início. E, olha, por muito tempo, o que ela ganhava não chegava nem perto de refletir a qualidade absurda do trabalho que ela entregava. Ela via colegas que atendiam correndo, ganhando o dobro, o triplo. Ela estava, na verdade, plantando, tendo paciência. Aí veio o ponto da virada. O dia em que ela decidiu sair dos convênios. Sabe o que aconteceu? Tanto os pacientes quanto os médicos que indicavam para ela foram procurar outras opções no mercado e eles simplesmente não acharam ninguém que entregasse um serviço com aquele mesmo nível de cuidado e qualidade. Eles voltaram. Simples assim. Essa é a prova final de que a estratégia deu certo. O valor que ela construiu ao longo do tempo era tão grande que se tornou insubstituível. O mercado percebeu isso. Então, a grande sacada é essa. O consultório, no começo, funciona como uma vitrine. A função principal dele é mostrar o seu trabalho, expor o seu diferencial. E para isso, talvez seja preciso, no início, empatar as contas ou até ter um pequeno prejuízo, se sustentando com plantões em outros lugares. É um investimento. E tudo isso nos traz à nossa última sessão, a recompensa da excelência. Beleza, e depois de todo esse trabalho, de toda essa paciência, qual é o resultado financeiro disso tudo? O potencial de grana é simplesmente outro. Enquanto um clínico que foca em convênio vai ter sempre uma renda limitada, quem constrói essa reputação do particular pode chegar a faturamentos de 50, 70 mil e, nos casos mais absurdos, até 100 mil reais por mês. É um outro jogo. No final das contas, a filosofia por trás de tudo isso é muito, muito simples. Nada, absolutamente nada, resiste a um trabalho feito de forma excepcionalmente boa. A excelência, no longo prazo, sempre vence. E para a gente fechar, fica essa reflexão no ar. Qual é o preço do imediatismo? Abrir mão de construir algo sólido e duradouro, como uma boa reputação, por um dinheirinho rápido agora, no curto prazo, pode custar o sucesso de verdade lá na frente. É algo para se pensar, não é?